Olá pessoal, para você que não me conhece, sou a professora doutora Aline Davi e hoje nós vamos falar sobre carboidratos simples e complexos. Primeiramente, é importante que a gente saiba que existem vários tipos de carboidratos e vários tipos de tamanhos também. O menorzinho é o monossacarídeo, que é esse daqui, então nós temos uma glicose, por exemplo, lembrando que monossacarídeo nós temos glicose, frutose e também galactose. Então são unidades únicas, simples de carboidratos. Então nesse caso aqui, esses tipos de carboidratos que são únicos, eles são carboidratos simples. Nesse sentido, a absorção desses carboidratos ela é muito rápida e eficaz, porque eles não são conectados a nada, eles são sozinhos, né? Agora, quando a gente fala em outros tipos de carboidratos conectados, por exemplo, então a gente pode ter disacarídeos também, que é a união de dois monossacarídeos, né? Por exemplo, a gente tem aqui glicose com glicose, formando a maltose. A gente tem aqui a glicose com a frutose, formando a sacarose. E a gente tem a glicose com a galactose, formando a lactose. Então, nesse caso aqui, nós já temos uma necessidade de digestão. Nós precisamos quebrar essas conexões que são feitas aqui entre esses carboidratos para que a gente consiga ter uma digestão adequada nesse sentido. Então, é um processo que demora um pouquinho mais. Só que nós também temos outros tipos de carboidratos, como esse daqui, que são carboidratos maiores. Então, nesse caso, a gente tem o amido, que é muito falado aí em relação aos carboidratos alimentares, né? Então, pães, massas, tubérculos apresentam muitas vezes amido. Então, dá uma olhadinha no amido. Isso é só uma partezinha dele, hein? Ele é muito maior do que isso, eu dei uma resumida. Então, vejam só, eles têm conexões aqui, conexões entre eles, ligações entre eles, e não só aqui, aqui também eu tenho outros tipos de ligações diferentes. Então nós falamos que nós temos ligações simples, ligações também que são ramificadas, que fazem ramificações nesse amido, justamente para que ele tenha maior quantidade de unidades de glicose em um único espaço. Então quando eu tenho ramificação, eu consigo aumentar muito mais a quantidade de glicose em um ambiente. Vamos supor, se é uma batata, ela vai ter muito mais carboidratos estocados. Ou também eu posso ter isso daqui, na forma de glicogênio muscular. Não é o foco da nossa aula hoje, mas enfim, isso pode acontecer também. Então vejam que nós temos vários tipos de conexões, o que aumenta muito mais, tá? Ramifica muito mais. Eu tenho muito mais de unidades de glicose associadas. Então esse carboidrato aqui é um carboidrato que é complexo, né? Acho que é muito visível da gente ver o quanto que ele é complexo, porque ele tem várias conexões, ele tem vários tipos de interligações entre si. Então, olha só, quando eu falo num pão, o pão tem amido, né? Que é esse daqui, Então, o pão tem amido, o bolo também tem amido, a batata tem amido. Independente se é um pão integral ou se é um pão não integral, de farinha refinada, eu terei este amido aqui. Independente se é uma batata doce ou uma batata inglesa, eu tenho esse amido aqui. Então vejam só, quando a gente fala em pão branco, em pão integral, ou enfim, um alimento branco ou integral, a gente não está referindo que o branco ele é simples e o integral é complexo. Ambos são complexos. A diferença é, quando eu falo entre pão branco e pão integral, o pão branco é mais refinado, a farinha é mais refinada. Agora o pão integral, a farinha de fato é integral. Então esse que é o ponto. É claro que aqui no pão integral eu posso ter mais benefícios em relação a fibras, em relação a vitaminas e minerais, é super interessante também. Só que ambos são carboidratos complexos. Quando a gente fala em carboidrato simples, é aquele lá do comecinho, que é uma única unidade, né, de glicose, de galactose, de frutose. Agora, carboidrato complexo é esse daqui, é o amido, por exemplo, independente de ser um pão, ou enfim, um bolo integral, ou ser um refinado, ambos são carboidratos complexos. Esse é um ponto interessante, mas nós também temos que verificar, por exemplo, índice glicêmico, carga glicêmica, e isso fica para um outro dia. Espero que você tenha gostado e até a próxima.